Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Espero que você e sua família estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de EBD e hoje nós vamos estudar a lição número 11 da nossa revista Uns aos Outros, que traz um título e um tema muito importante e que precisa ser exercitado no seio da igreja. Exortai-vos uns aos outros. O autor da revista traz um texto e sugere um texto e nós queremos ler esse texto com você. Esse texto se encontra ali em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 13. E o texto diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O alvo da nossa lição hoje é alimentar a nossa mente sobre a necessidade da exortação mútua na vida e existência da igreja, na vida dos membros da igreja. Através dessa lição, perceberemos que exortar não é brigar, gerar desentendimento ou um desconforto relacional por conta da importância da exortação. Por isso existe uma necessidade de pedir discernimento de Deus para exortar alguém, pois será através do discernimento de Deus que desenvolveremos os passos adequados para o exercício da exortação. O termo exortação, no grego, que é paracaléu, dá a ideia de chamar, de invocar, de suplicar. Essa palavra também ela pode ser traduzida como admoestar e também como confortar. Seu uso ele está muito ligado também à motivação para agir. Nós podemos perceber isso através do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, quando ele diz, através do texto, ele motiva, ele exorta Timóteo a fazer o trabalho de um evangelista. Então, uma palavra importante dentro da tradução e do significado de exortação é motivação. Um fato curioso na Bíblia é que um dos personagens mais amados nas páginas do Novo Testamento, por possuir um coração bondoso e uma grande disposição em atender ao chamado de Deus para a sua vida, é Barnabé, cujo o nome significa filho da exortação. Lá em Atos, no capítulo 11, no versículo 23, vamos encontrá-lo exortando a igreja de Antioquia para que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque essa é a grande e urgente necessidade da igreja. A ela deve ser ensinado sempre sobre a importância de permanecer em Deus. Nesta lição, nós vamos considerar aqui, pelo menos, 4 aspectos da necessidade de exortação mútua na igreja. Qual é o primeiro, então? O primeiro é entender o caráter dessa exortação. A exortação na igreja tem que ser bíblica, ela precisa ser doutrinária, mas ela precisa ser desenvolvida e exercitada, executada em amor. Ela tem que ensinar princípios bíblicos aos membros de tal maneira que venham a aplicá-los na sua própria vida, desenvolvendo na comunidade cristã, assim, um verdadeiro e genuíno amor cristão. Nós vamos compartilhar também aqui alguns exemplos que nos ajudarão a entender o caráter da exortação nas Escrituras. O primeiro exemplo é buscar pensar em comum acordo. Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 2 ao versículo 7, ele exorta ali pelo menos 2 irmãs, a Evódia e Sintique, a que pensem de comum acordo no Senhor. Possivelmente estava gerando-se, ou havia se gerado ali, um desentendimento entre aquelas irmãs, que estava, de certa forma, causando não só divergência entre elas, mas divergências e uma certa ansiedade entre os outros irmãos da congregação. Por isso que Paulo, no capítulo 4 também, no versículo 7, ele vai dizer: e pedir que deixemos que a paz de Deus,
que excede a todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E um outro exemplo que nós podemos ver aqui, que nos ajudarão a entender o caráter da exortação nas Escrituras, é que nós devemos sim levar em consideração a importância de exortar uns aos outros. Lá em Hebreus, no capítulo 3 e o versículo 13, ao qual nós lemos, nós vemos que o autor da carta aos Hebreus ensina àqueles irmãos que se exortem mutuamente, dia após dia, em todo o tempo, a fim de que nenhum deles seja endurecido pelo engano que o pecado pode causar. No versículo 12, ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso de coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Por isso que através desse texto, o apóstolo Paulo mostra que, de alguma maneira, todas as pessoas na igreja, elas precisam ser exortadas e recomenda a exortação mútua. Nós vemos aqui também mais um exemplo que nos fará entender o caráter da exortação nas Escrituras. Nós vemos também que o estilo de vida ele é extremamente importante. Por isso que o apóstolo Pedro, lá na sua carta, no capítulo 1, no versículo 13 até o 22, Pedro exorta todos os crentes a que vivam uma vida de obediência, de santidade e de amor. Sempre que estivermos exortando ou sendo exortados, lembremos-nos de que verdades bíblicas devem estar sendo ensinadas e aplicadas à nossa vida para que toda a igreja seja edificada e o Senhor Jesus Cristo seja honrado. Nós vamos agora partir para o segundo aspecto da necessidade da exortação mútua na igreja. Nós vamos ver aqui o motivo, da exortação. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses contém 4 capítulos que são doutrinários, mas que ao mesmo tempo são exortativos. Paulo exorta os crentes quanto ao perigo da preocupação com a religião e não com Cristo. Como nas igrejas da Galácia, em Colossos o legalismo tomava o lugar de uma simples fé em Cristo. Sendo assim, podemos afirmar que o motivo da exortação é exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Porque quando há exortação mútua na igreja, Cristo sempre será reconhecido como Senhor e como Salvador. Quando há exortação mútua na igreja, nós vamos perceber que onde Jesus rege, a vida sempre será transformada. Quando há exortação mútua na igreja, os olhos espirituais deixam de ser ofuscados. Passamos a enxergar as coisas com mais clareza. Quando há exortação mútua na igreja, o precioso fruto do Espírito Santo é visto na vida de cada um de nós. O outro aspecto da necessidade de exortação mútua na igreja, que é o terceiro, tem a ver com o propósito dessa exortação. E nós vamos aqui abordar pelo menos alguns deles, que é apresentar, um deles é apresentar o homem perfeito, O que exorta deve ter a consciência e deve ter como meta maior apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Um outro propósito da exortação é aplicar as verdades do cristianismo à vida do nosso irmão. Quem exorta deve ter como meta maior aplicar as verdades do cristianismo à vida dos crentes. Podemos aprender algumas lições aqui práticas desse trecho da palavra de Deus, de Hebreus capítulo 3, do versículo 12 ao 19. E uma das lições é que um coração mau, ele sempre vai produzir descrença e afastamento de Deus. Um outro é que o pecado, ele é enganoso, mas a exortação mútua, ela pode
nos preservar, na verdade, do endurecimento espiritual que o pecado traz para cada um de nós. Que o crente, e outro deles é que o crente deve reter firmemente a sua confiança em Cristo e assim ser seu constante companheiro na obra divina. Uma outra verdade que podemos entender para aplicar as verdades do cristianismo, quando aplicamos melhor as verdades do cristianismo, é que todos os crentes devem recear qualquer coisa que possa resultar no endurecimento do coração. Então nós vamos partir agora para o nosso quarto aspecto da necessidade da exortação mútua na igreja. O resultado dessa exortação. Por quê? Porque toda exortação, ela gera um resultado. Nós falamos do propósito, agora vamos falar também dos resultados que ela traz. Um deles é encorajar a franqueza. Não a fraqueza, tá bom? Mas a franqueza. A exortação, ela encoraja uma franqueza que retira as máscaras e permite que o ego real, de fato, apareça, a fim de tornar o ensino bíblico valioso. E é preciso também conhecer as preocupações e intenções vividas pelos nossos irmãos dia a dia. Quando você encoraja a ter franqueza, nós percebemos que existirá por parte dos nossos irmãos, da nossa vida também, um abrir voluntário do nosso coração. Por isso que é impossível praticar a exortação sem sinceridade, pois qualquer atitude hipócrita ou desenvolvida pela hipocrisia, ao invés de contribuir dentro desse processo de exortação, ela vai prejudicar. Um outro resultado que a exortação nos traz, ela abre caminho para o crescimento. Isso é bom, né? Porque a exortação, ela abre esse caminho para o crescimento espiritual da vida da igreja, na vida de cada um de nós e, consequentemente, para a vida da igreja. Creio que uma das mais familiares experiências de crescimento espiritual na igreja é aquela encontrada no aconselhamento a quem que possui um problema pessoal. Toda pessoa que carrega consigo algum tipo de problema pessoal e nós, em amor, exercemos esse processo da exortação, é impossível com que essa pessoa não se torne melhor. E o outro resultado que nós podemos ver aqui dentro da lição de hoje, da exortação, é que a exortação ela promove também um ambiente de santificação. A exortação ela promove santificação, que por sua vez ela também traz submissão à vontade de Deus. Santificação na Bíblia significa separação para uso exclusivo de Deus. Implica uma purificação tanto na alma como também no corpo e gera uma mudança nas nossas vidas. Então o resultado da exortação é encorajar a franqueza, abrir caminho para o crescimento e promover a santificação. E eu queria concluir a lição dizendo para você que a exortação sempre teve um lugar na vida da igreja, e especialmente como tarefa dos profetas cristãos primitivos. Paulo, lá no capítulo 2, no versículo 1, ele anima os filipenses que se exortem mutuamente. Somos exortados como membros da igreja a abandonar o orgulho, a viver juntos nessa unidade promovida pelo Espírito de Deus em nós. A atitude da igreja deve ser sempre igual à de Jesus. Exortar sempre em amor. Por isso que gosto muito do texto que Paulo escreveu, usado, influenciado pelo Espírito de Deus, quando ele escreveu à igreja de Corinto no capítulo 13, versículo 13. Quando ele disse: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Se tivermos que exortar, se tivermos que aconselhar alguém, seja com o uso excessivo
do amor. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e que você exerça a exortação sempre em amor, levando em consideração sempre olhar para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e guarde.